Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam, se eu caio, elas levantam, sem barulho, sem disputa, só presença que encanta. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Elas. Eu sou Andréa Galiza, advogada das famílias, e estou sempre aqui para vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós temos Elza Negreiros. Olá, boa noite. Eu sou Elza Negreiros, influenciadora e nutricionista. É um prazer estar aqui, estou muito feliz de participar do podcast. Elza vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre os prós e os contras de morar lá fora. Elza não mora no Brasil e ela vai trazer essas curiosidades aqui pra gente. Apresentando para vocês também as nossas sempre... Lília Simonetti, empresária e dona da Lilá. Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Gente, eu acho que nós todas aqui temos sempre muita curiosidade, né? Assim, quais são os prós, quais são os contras de você morar lá fora? Elza tem uma vida estruturada no Brasil, era nutricionista e depois foi morar lá fora com sua família. Elza, como foi primeiro, né, essa sua ida? Esse primeiro momento, a decisão, né? O passo inicial, né? Decidir. E o passo, assim, o mais difícil são as relações interpessoais, né? Porque, assim, muito apegada e tal, muito ligada com a mãe, uma família muito... Só para esclarecer também, Elza também é da família. Da conversa. Dá pra ver, né? Vocês iam descobrir. Então, é sobrinha também. Então, dessa família toda unida, tudo muito estruturado, como lidar com essa mudança? Mudança de cultura, mudança de tudo, né? Uma nova realidade. Ela hoje mora em Orlando e uma realidade completamente diferente do que ela vivenciava aqui. Então, nunca foi um sonho meu, né? Sempre foi o sonho do meu marido e a gente entrou junto nesse sonho e hoje eu digo que o sonho dele foi muito bom, porque eu vivo realmente um sonho. Eu acho que é o sonho de muita gente morar nos Estados Unidos e logo eu dizia muito quando pequena que eu queria morar fora ou fazer intercâmbio e tudo mais e isso aconteceu sem eu menos esperar, mas a decisão surgiu do meu marido quando eu a conheci, ele já tinha esse sonho e aí foi passando um pouquinho do desejo dele pra mim e tudo mais, mas lembrando que eu acho que o meu sonho estava adormecido lá atrás, porque eu sempre tive uma vontadezinha de voar, de sair fora, de voar, eu morar fora, enfim. E aí foi nessa decisão dele de a gente tentar algo novo e diferente para nossa família, segurança, a vida das nossas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, né? Eu sou casada e tenho 2 filhas, então a gente decidiu arriscar, né? O futuro delas lá fora e tá dando certo, né? E A questão, porque assim, o que muita gente questiona é porque assim, Elza, ela tem uma ligação muito forte com a mãe, né? Então, como foi pra você? Porque assim, é tudo muito novo, né? Vou sair, é ótimo. Sempre a gente pensa nessas 1000 maravilhas. Mas aí vem aquele pontapé de a família, não é aqui do lado, é muito distante. Ela é muito ligada à mãe dela. Era como a gente dizia, era unha e carne. Como é que tia Regina iria... Mala sem alça, né? Isso, como é que tia Regina iria sobreviver sem a alzinha aqui? Eu fico imaginando isso porque eu casei com 18 anos e morava em Açu, que é aqui, né? Em cima. E o quanto foi difícil essa adaptação aqui. Uma coisa que em 2h30 eu estava lá, ia sempre. E ainda tem o fato de que Regina não consegue ir, né? Isso é um sofrimento. Vai com muita luta, com muito sofrimento, com muito esforço. E isso também é um ponto que atrapalha muito. O que a gente traz de muito interessante na experiência de Elza é como você pode fazer escolhas na sua vida que dá uma reviravolta e que esses processos que ficam nesse percurso, eles podem ser vencidos, podem ser... Tem toda a fase ruim e tem a fase estruturada. De hoje, a mãe dela vai e diz, que maravilha, a vida de Elza está totalmente estruturada, ela está muito bem, é bacana ver que está bem. Conseguiu, né? Porque, tipo assim, quando a gente pensava... Quando a gente supera a saudade, as outras quando a gente analisava, a gente pensava assim, não vai dar certo, não vai conseguir, não, nem tanto Elzinha como tia Regina. E no fim,
deu tudo certo, né? Você falando desse não vai dar certo, eu lembro que dias antes de eu ir embora, eu fui fazer minha unha na mina que eu sempre faço. Aí ela fazendo, aí dizendo, olha, se não gostar, volte. Não tenha medo de voltar, não. Volte, viu? Eu fiz, claro, a gente vai. Mas se tiver que voltar, eu volto. Eu não tenho medo de dizer, eu voltei. Porque voltei. Jamais. Mas essa parte da ligação com manhinha, a gente às vezes costuma dizer que a ligação é só porque a gente tá perto e junta. Não, a ligação da gente continua a mesma. Não da mesma intensidade, porque a gente não se encontra todos os dias. Mas se vê, Fisicamente. fala todos Mas os nós falamos dias, conversa todos os dias. Eu faço por isso com a E Jota. exatamente. Assim, sofri bastante, mas eu sou muito calada e muito decidida nas minhas coisinhas ali. Então, na hora que eu decidi ir, eu quis enfrentar todos os desafios e todas as dificuldades. Eu disse, eu vou enfrentar. Vão aparecer? Vão. E logo que a gente chegou na pandemia. Né? Eu me mudei em 2019, em agosto, em 2020 estourou a pandemia e eu passei quase um ano sem poder vir pra cá. Por causa que fecharam os aeroportos, mas então pra mim essa foi a pior fase. Eu digo, se eu sobreviver a essa fase aqui, tudo se supera, né? E a sensação de dizer assim, eu não tenho como ir Não agora. tenho como ir Já dá agora. aquele negócio no coração, ai Já meu Deus. dá um aperto. E daí teve esse momento, mas assim que abriu o aeroporto eu vim. Abriu o aeroporto, a gente veio embora pra cá e ficou até um pouco mais de tempo aqui até se reestruturar novamente. Tipo assim, acho que foi 3 meses. Foi a época que passou mais tempo aqui. Foi quando na pandemia que realmente deu esse probleminha. Mas assim, eu digo que imigrar não é fácil. Jamais. Eu tenho muita gente no meu Instagram que até comenta, cheguei agora, como é que você suporta? Eu não tô aguentando, não. Resiliência. Porque você tem que todo ser mundo muito pensa resiliente. que é a mil maravilha, mas tem adaptação, tem o costume, né? É um sonho, mas tem todos. a É uma questão de vida. que uma das coisas também que eu me pergunto, porque aqui você tinha consultório, atendia como nutricionista e Sofri tal. muito nessa parte. São outras escolhas Porque que eu são amo. muito bacanas também. A gente discute muito isso aqui, essa questão das escolhas mesmo. Eu prefiro, eu não quero trabalhar fora, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar das minhas filhas, eu quero ter sempre dedicação. Então, essas escolhas, a sociedade cobra muito isso, as coisas. Isso, às vezes, é muito difícil de fazer, né? De vivenciar. A gente sabe que é bacana, acho que muitas mães sofrem muito com isso. Eu sofri muito por trabalhar fora. Me sentia muito cobrada. Hoje eu digo muitas vezes que errei em alguns pontos, nesse sentido de que a gente pensa que tem que compensar de qualquer forma, porque é uma escolha difícil de fazer e uma escolha bacana, uma escolha muito bonita. Como é que funcionou para você? Tia, eu sempre tive vontade de trabalhar fora e sempre quis mesmo ter o meu consultório. Sempre busquei por isso aqui no Brasil, né? Então eu tinha, mas... E também eu sempre fui uma mãe presente. Sempre estava junto com minhas filhas, ajudando na alimentação, claro, fazendo toda essa parte, mas eu estava em casa, no consultório de manhã e à tarde. Então o meu tempo com elas era muito curto, apesar de eu me dedicar muito. Isso me fazia falta. Me fazia muita falta. E que o meu sonho, primeiro que tudo, antes de ser bem-sucedida profissionalmente, era ser mãe. Meu maior sonho era ser mãe, ter filho e viver essa vida que eu vivo hoje. E quando eu me vi atolada naquilo, assim, como é que eu posso falar, assim, bem imersa nessa parte de viver mais o profissional do que a mãe que eu sempre quis ser, a maternidade, eu me vi, quando cheguei nos Estados Unidos, que eu pude viver a maternidade que eu sempre sonhei, eu me vi realizada. Porque eu amo ser nutricionista, eu amava atender, eu amava o consultório, eu amava ir pro consultório atender. Era, assim, tudo que eu também queria, mas maior do que isso era meu desejo de ser mãe. Você conseguiu conciliar muito bacana com a ideia do minhas filhas não comem a comida da escola, né? Que é aquele que você tem. Quadro que é bem interessante e concilia essa parte de mãe e de nutricionista. Exatamente. E é bem bacana, eu digo tem que um sucesso, esse lado né? que você fala, né? Assim, eu cheguei lá e pude viver. Porque realmente... E tem outro ponto aqui. Aqui no Brasil, é muito fácil a gente ter as pessoas para cuidar das nossas casas e nos apoiar a cuidar das nossas casas e a nossos rede de filhos. apoio, nossa né? rede Que a de apoio. gente chama. Lá a gente não tem. Não. Lá porque né, o contrato com os diaristas, com as pessoas, são muito caros. Totalmente É diferente. por hora. Então é outra coisa. E eles não Outra têm esse realidade. costume. Não existe esse E nem costume, querem, sabia? Eles nem querem. Por mais que a gente
queira pagar um salário, eles não querem porque eles ganham bem mais por hora. Então, as pessoas não compensam. Não é como aqui não no cabe Brasil, no bolso, eu vou pagar pra pessoa isso. passar o dia aqui. Teria que compensar muito pra pessoa isso. optar por isso. É caro, lá essa mão de Isso. obra é cara. Aqui, Então, quando já a gente né? pensa em fazer isso, quando eu tive os meus 3 filhos, quando né, eu decidi que eu seria mãe, eu trabalhava um período, mas outro período eu estava ali, porque eu queria, até porque meus filhos chegaram de uma forma diferente, que a gente já falou aqui, e eu precisava estar realmente presente. Então, mas assim, eu fazia questão de estar um período com ele. Quando Elza foi, Elza passou a viver 24 horas com as filhas e cuidar das filhas de verdade, coisa que aqui ela tinha uma rede de apoio. Então, ela vivia o profissionalismo, ela trabalhava, e não ela ter tinha um essa rede de consultório. apoio, eu acho que é a maior dificuldade. Eu também morei um tempo no estado de São Paulo, e o que mais me pegava, que hoje, depois que eu voltei, e que eu fico dizendo, né, se eu precisar voltar a me mudar de novo, vai acontecer. Mas eu evito o máximo, exatamente pela rede de apoio. Lá, por mais fosse interior de São Paulo, a gente não tinha ninguém. Não, então, se um filho adoecia na escola, era eu, não tinha ninguém para pegar, precisei parar de trabalhar, eu era enfermeira aqui em Natal, lá eu precisei parar. Então, a gente tem que abdicar, quando a gente se muda, né, a gente vai para outro local, principalmente eu acho que a dificuldade é a rede de apoio, você se adaptar a dizer assim, eu tô sozinha, vamos encarar juntos, né, a família, porque é quando você fica mais ligado com sua família, porque só tem seu marido, seus filhos, numa cidade, num local totalmente desconhecido. E não tem uma rede de apoio. Eu acho que, no meu caso, quando eu me mudei, quando eu fui morar no interior de São Paulo, foi não ter uma rede de apoio. E quando adoece, né? É isso, a maioria era quando adoece. Você corre pra quem? A parte pior de ser adulta, que eu acho, é adoecer. Exatamente. Essa Nossa, parte porque, assim, realmente. o marido e os filhos, por mais que eles cuidem, esse cuidado maternal é assim, não tem preço. E quando eu digo maternal, nem é só a mãe também, é toda essa rede de apoio, essa coisa de que vai, porque a família, os filhos e tal, eles são tão dependentes da gente, no sentido de que normalmente a mulher é aquele porto seguro, é quem organiza toda a dinâmica da casa, trabalhando fora ou não. Então, quando a gente falha, o que eu percebo lá em casa é assim, todo mundo dá o máximo e mesmo assim é todo mundo esgotado, cansado, estressado. Tudo que eu faço assim naturalmente. É uma coisa assim, tudo que eu vou fazer parece que com boa vontade, com muito amor, tudo lindo, mas é uma evolução. Então eu imagino que você sem ter por quem chamar mesmo, é bem difícil também, né? Realmente não foi fácil. Hoje em dia já estou totalmente adaptada. Pra mim, eu sinto falta quando eu não tô fazendo. Inclusive, eu tô de férias aqui, já tô sentindo falta da minha rotina e já tô meio que perdida aqui, porque eu já tô sentindo falta do que eu sempre faço todos os dias. E uma coisa interessante, eu digo que você falou de quando todo mundo faz o que você faz tão tranquilo, é o dom eu acho que Deus dá o dom para a mulher de ser mãe e tomar conta da casa por causa disso, que nós suportamos. Naturalidade. Nós fazemos mais natural, né? Parece que as coisas E tem fluem, mais, né? assim, eu acho que a gente... Eu sempre digo que a nossa família é uma família que ela é muito acolhedora, é uma família muito junta, muito próxima. Quando o tia Cidinha fala, quando eu vim morar em Natal, era todo mundo, vovô sentia falta, todo mundo sentia falta, porque vovô criou, era a galinha e seus pintinhos, tudo embaixo das asas, e todo mundo perto. Então, eu cresci com isso na minha cabeça, todo mundo tem que ficar perto, todo mundo ficar perto. Quando eu via vovó sentindo, eu fazia, a gente nunca pode deixar de estar junto, a gente já nasce com isso. Com isso. Quando eu vim morar aqui, que mamãe veio também, teve um momento da vida da gente que mamãe morava num apartamento e eu morava atrás de mamãe. Quando eu saí dessa casa para ir para outra casa, eu senti tanto. E eu não podia dizer à mamãe que estava sentindo para ela não. E eu descobri um dia desse que ela sentiu muito. Eu digo, eu também senti tanto. Mas eu nem eu dizia, nem ela me dizia. Para dar Mas era uma forças, né? morte. Exatamente. Imagine você ir para outro país. O primeiro ponto, né? Porque a Elzinha sempre foi muito colada com tia Regina, como Lília com tia Branca, isso. como eu com mamãe. A gente é tudo muito colado. A gente a gente tem irmãos, mas deixa eu dizer, ela é a mais ligada com a mãe, eu sou a mais ligada com a mãe, André era a mais ligada com a mãe. Então, tipo assim, a separação era tipo, Branca não vai sobreviver porque Lília foi pro interior de São Paulo. Agora Regina também não vai vamos combinar. Você deu show, Lília Maria. Eu dei. Lília foi um espetáculo. É porque Lília é um caso à parte. Lília é dramática, gente. Trata-se de um drama. O povo do avião parecia que eu tava, tipo, levando um corpo, porque era assim, ó.
no avião chorando, eu não conseguia sobreviver. Mas é como diz, e evoluiu, passou 8 anos, era Escapou, incrível, ficou tudo escapou. bem, Foi tudo Imagine ótimo. você ir pra outro país. país. E aí a gente pensava muito em Tia Regina. Meu Deus, Tia Regina, meu Deus, Tia Regina. Chega a dar uma Né? fobia de dizer E assim, aí a ai meu gente- Deus, a e agora gente ela pode dizia, correr "Ah, pra ir. Olha, não sei o que é que a Elza fez da vida dela pra fazer isso com Tia Regina. Pior que tudo a culpa caía pra mim. Pra você, Porque a exatamente. decisão foi culpava o minha. marido, né? O marido está Eu digo, vão todo mundo levando ela. odiar Eu meu sempre esposo. dizia que a pessoa, a vida o que o filho faz é com a vida dele, não é com a vida das outras pessoas. A gente precisa entender isso. E é Pariu, tudo minha gente. ó. aceitável, gente. Saiu. Tem que aceitar, tem que... faz parte da infelizmente, vida, é doce. Demais, sofre demais, mas que faz parte. É porque na hora a gente vai na dela. defesa Vai do no emocional, sofrimento, vê a- do acolher porque a outra tá morrendo. Não, pai, não era pra ter feito Quer dizer, isso. não foi uma coisa que ela morrer. fez com a Regina, foi uma coisa que ela fez Pra Pra vida ela, pra dela, vida pra dela, vida em dela. prol da família. Já Agora- pegando o embate, quer falar? Já, não, é... Só para ela falar um pouquinho do programa dela, do E eu também do queria quadro. perguntar a Elzinha, ela falar, né, se possível, 2 vantagens e 2 desvantagens de morar fora, principalmente nos Estados Unidos. Começa com as desvantagens. Eu ia dizer isso agora, vou começar com as desvantagens. Desvantagens. porque- Quais são as 2 desvantagens e pra já avisar Não fala todo muita mundo, vantagem, né? não, senão a gente quer ir também. Quer ir também. Bora. Vamos todo mundo. Não, a desvantagem é a saudade, e eu sempre falo, a saudade é inevitável. Que bom que a gente tem como conseguir matar ela em vida, né? Eu posso vir, ou amanhã pode ir, ou liga de vídeo, e a gente consegue diminuir um pouco. A saudade é inevitável, né? E outra desvantagem... Perder as programações da família, que pra mim eu amo quando a gente tá junto, que se encontra e faz como foi o nosso São João. Pra mim, essa daí também é uma desvantagem que eu vejo Não está muito nos grande. Não tá nos eventos, né? eventos familiares, né? Isso é uma coisa que Camila comenta também, a Jota. Gil, quando estava na época da pandemia, é que o que mais doía era ver a vida seguir e saber que você tá fora. Tanto que eu digo muito, eu só faço meu aniversário depois que a Jota voltar. Porque eu não quero que ele sinta isso. Quando é uma festa, a festa da família, não sei o quê, não é uma coisa que ele se envolve tanto. Mas essas datas que são especiais, é muito difícil a gente fazer com que aconteça, sabendo que a pessoa do outro lado está sentindo, né? O mundo segue. E querendo ou A não, vida a segue. gente tá todo mundo junto aqui. Quem tá só Isso, é ele lá, quem tá só é a Elzinha lá. Isso, A gente tem isso. uma rede de É muito apoio ruim. aqui, eles não, né? Essa parte realmente, a primeira vez que eu senti mesmo foi em janeiro, eu mudei em agosto, janeiro foi aniversário de Massinho, 2 anos dele, né? E quando eu vi aquela festa que eu não tava, minhas filhas não estavam ali, foi que deu um apertinho. Caiu a realidade, tipo, ai meu Deus. Só que hoje não, hoje eu já vejo com bem tranquilidade, foi mais na mudança mesmo em 2019, 2020. E o lado bom, 2 lados positivos, eu falo muito da segurança e a oportunidade que os Estados Unidos têm, né? A gente sabe que ali é primeiro mundo e eu sei onde minhas filhas vão estar, né? O caminho que a gente tá dando para elas seguirem. É isso, eu acho que essas 2 vantagens para mim são as maiores. E segurança é que a gente pode andar tranquilo na rua, dormir de porta aberta, essas coisas que a gente não pode fazer aqui. Eu fui descer no carro ali já preocupada, mas também a gente tem aquele negócio na cabeça, né? Que Brasil é perigoso e tal, Não é mas... tão assim não, porque eu lembro muito de um caso Das malas. das malas de Camila. Ah, mas isso é porque foi em Miami, eu moro em do Orlando. supermercado que Najib chegou e quando voltou o carrinho não tava com as compras, foi né? verdade, Então, verdade. Mas eu falo de especificamente no lugar que ela assalto, tá, não é assalto, tanto mão o país armada. como um Você não todo, tem né? perigo nesse Sim. negócio de assalto, mão armada. Você não vai ter esse perigo como tem aqui, ou se alguém entrar na sua casa, entendeu? De, não posso dormir, a janela vai aberta, não tem perigo nesse sentido. Mas desses roubos, né, podem acontecer, furtos, Era que você ia perguntar do Não, programa, porque né? no momento aí a gente cortou. Mas fale um pouquinho sobre sua experiência, como conciliou com o Minhas Filhas Não Comem a Comida da Escola. Surgiu do nada, foi simplesmente do nada. Um dia eu sempre fiz isso para as minhas filhas. Como eu vivo lá, mãe 100%, 100% mãe. Manhã, tarde, noite eu sou mãe, dona de casa, tudo, né? Enfermeira, mãe, dona de casa. Tem que ser 1000 utilidades, minha Sim, querida. eu sou todas as profissões. E todo dia eu fazia a comida delas normalmente, sempre fiz. Porque a comida dos Estados Unidos todo mundo sabe que não é saudável, né? E principalmente nas escolas servem tudo que
tem que a gente O que, não, o que a gosta. gente evita que nas escolas ofereçam Ofereçam aqui. aqui. Aqui a escola não pode refrigerante, não pode aqui. Exatamente. Né? E lá é livre, né? É hambúrguer, é hot dog, é pizza, é nuggets, é livre, é aberto. Então, é em todo dia, e é todo dia isso, tá? Então eu disse, não, elas não vão comer isso. Eu não posso aceitar que minhas filhas comam fast food todos os dias, então eu fazia isso todos os dias mesmo. Eu fazia, mas não postava, eu não filmava. E um dia, a mais velha foi para um passeio da escola com o pai, foi para o Kennedy Space, que é a parte de nave espacial, essas coisas de foguete. E eu disse, eu vou filmar aqui. Eu tô fazendo aí do nada. Eu digo, tô preparando e comecei naquele dia. Bombou. O meu primeiro vídeo viralizou, deu quase 1 milhão de visualizações. Eu nunca tinha postado nada sobre isso. E sempre gostei da internet. Já que eu tava lá, sendo mãe e não tava trabalhando fora, né? Eu disse, eu vou filmar algumas coisas, rotina, alguma coisinha assim, pra poder eu me ocupar com alguma coisa, eu me distrair, né? Vamos pra parte da distração. E deu muito certo quando eu postei esse vídeo das meninas fazendo a comida delas e pronto. Até hoje eu tenho até lancheira, né? Eu lancei a minha marca de lancheiras pra poder marcar, né? Ficar o meu nome ali, o nome das minhas filhas, que é Li, de Alice, e Bi, de Bia. Libi. E graças a Deus tá dando muito certo. Tô vendendo para os Estados Vende Unidos. lá e vende aqui, né? Vendo também. aqui no Brasil e vendo nos Estados Unidos. E muita gente se orgulha em dizer que tá usando a lancheira que eu fiz. Eu desenhei o modelo, eu que fiz a lancheira. Então, interessante. surgiu do nada. Quando Deus quer, assim, né? E Eu fico quando- pensando, e como é que a porque pessoa do faz nada. pra comprar? Vamos olhar. O No meu pessoal Instagram. que queira comprar, acessa o Instagram, tem No um meu link, Instagram, né? @ElzaNegreiros, e na minha bio vai estar lá um link azul, e nele você pode comprar tanto pro Brasil como pros Estados Unidos. Perfeito, maravilha. E eu amo fazer isso. Pra mim, hoje eu tô de férias e fico sentindo falta, e os seguidores ficam mandando, ai, cadê as receitas? Porque eu não faço só a lancheira em si, eu montando, não. Eu faço do zero. Eu preparo a comida, que você pode tanto fazer na sua casa para seu almoço, alguma coisa, ou pra lancheira se alguém come esse tipo de alimento. Lá nos Estados Unidos, como tem muitos brasileiros, as mães também costumam também mandar. E disse que depois que começaram a ver meus vídeos, se interessaram mais ainda em mandar comida para os filhos. E eu fiquei muito feliz, porque quanto menos as pessoas comerem fast food todos os dias, menos E o que obesidade, foi uma né? novidade para você também é que você não cozinhava, né? Uma coisa é ser nutricionista e outra coisa é saber cozinhar. Tia, eu Isso amava foi- cozinhar. Eu, desde muito pequena, pai pediu pra eu fazer petiscos pra ele beber na calçada de casa. E eu fazia camarão, essas coisinhas pra ele, bolo. Quando a gente era solteira, nosso happy hour antes de ir pra festa, ela fazia um camarão, Camarão, com alho e óleo, né? Risoto. Olha, É. ela já tem o donzinho. Sabia assim. dessa não, já Sabe, sabia pois não. é. né? Mas era por esporte. Esporte. Mas aí já se sabia lidar com Já. isso. Sim. Ela fazia, teve na época que você começou a fazer aqueles bolos também, não foi? Bolo, pão. Uhum. Eu sempre gostei, mas não como responsabilidade, como esporte, realmente. E agora, hoje não. Hoje, se eu não fizer, não tem comida. Ninguém come. Então, E eu o bom é tenho que fazer. todo mundo gosta. As meninas, as filhas amam, a gente E vê eu os me sinto vídeos orgulhosa. Elas chegam aqui nos restaurantes, vão comer. Vixe, mamãe, a sua tá melhor do que a daqui. Ó, tá vendo? Eu me sinto orgulhosa. Olha aí. Porque hoje mesmo Bia foi comer um estrogonofe de carne. E aí disse, mamãe, o seu é muito melhor. Ai, que bom, né? Fico feliz. Pelo menos já tem um retorno. A gente se esforça, mas tem um retorno de... né? E se você hoje perguntar se elas querem comer a comida da escola, elas não querem. E é Também a muito bom disciplina, também, né? assim, a sensação de que elas estão comendo, estão bem alimentadas, então é muito bacana isso. E ela porque tá a gente fazendo o papel que ela sempre quer, né? Que ela queria Isso. sempre ser o quê? Uma mãe presente. Conseguiu Ativa, nutricionista, ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso, conseguiu Exatamente. conciliar tudo. Realmente, hoje eu vivo o que eu sempre sonhei, né? Ser mãe e atuar. E eu sempre gostei muito bem de gravar. Apesar de parecer que eu sou tímida, quando eu olho pra câmera, eu já nem ligo. Eu falo com a câmera naturalmente. Então, eu conciliei tudo isso. E lá nos Estados Unidos é bom porque, diferente daqui, quando você tem o mínimo de seguidor que você tiver, as marcas lhe acham muito rápido. Eu já fiz parcerias com L'Oréal, com Garnier, já fiz parceria com marcas muito grandes, Ray-Ban. Então, assim,
E eu não sou tão grande para isso, entendeu? Então, nos Estados Unidos, a gente se sente um pouco mais valorizada. Eles nesse abrem meio, porta mais facilmente. Isso, abre mais. E o que eu legal. acho bacana é que, no final das contas, a câmera passou a ser uma companhia para você. Né? Companhia. Entrete completamente. Você passa o dia naquele, de repente, aquilo ali já funciona E a como... gente assiste, parece que ela tá com a gente, né? Tipo É. assim, no dia a dia, a gente vê tanto o dia a dia que parece que a Elzinha tá cozinhando com a gente, tá do Isso. lado. O que eu mais recebo das marcas é isso. Você fala muito natural. Você tem uma conexão com o seu público muito natural. Porque eu não uso filtro. Eu não uso filtro no meu rosto. Eu não uso nada dessas coisas que vão modificar o que eu sou. Então, eu falo o que eu sou. E se uma marca entra em contato comigo, eu mando o produto e eu não gosto, eu não divulgo. Eu falo, olha, eu não gostei do produto. Desculpa, se quiser eu devolvo, mas eu não vou divulgar a sua marca porque não é o que eu estava esperando. E realmente eu faço isso porque eu sou muito fiel. Já tem muita influenciadora na internet, no mundo hoje. Então, se você não for verdadeira, você não vai conseguir chegar No canto onde nenhum, você quer. Então, eu prezo muito por isso, ser verdade em tudo. Então, tem gente que diz, você corta as receitas que você faz. Não é que eu corto, porque, imagina, a rotina lá é o seguinte, só para dar uma resumida. As aulas das minhas filhas começam às 8h45 da manhã. Então, eu acordo 7 horas para poder preparar a comida do zero. Eu faço questão que seja do zero. É frango fresquinho, é arroz fresquinho, ou se for carne é fresco, se for... É do zero, é na hora. Então, imagina eu botar uma câmera ligada de frente para mim e gravar das 7 às 8h45. Como é Tem que eu vou cortar. postar? Fica Não, muito cansativo, inclusive. Não tem como. É, Então, não eu tem faço sentido. cortes quando eu tô, por exemplo, tá fervendo a água, não sei o que lá, que não precisa ser Acho que é postado. natural, É. né, gente? Aí tem gente que acha que eu tô escondendo segredos das Mas receitas. você pode botar no YouTube. Porque É, o YouTube, eu deveria o abrir o YouTube YouTube. precisa disso no YouTube. É. Porque no Instagram você trabalha com pouco tempo. Pouco tempo. E o YouTube, sabe que o YouTube valoriza muito a gente? É. Muito. Eu monetizo no YouTube e a valorização no YouTube é absurda. Então, você Não, é fazer bem isso melhor no do que seu qualquer canal outra no rede. YouTube, ainda mais que você tem tempo para isso, é uma gravação de uma receita inteira, vale super a pena. Na verdade, é assunto para o YouTube. Então, eu deveria. Até minha psicóloga falou, tá bom de você expandir as redes, porque você tá só ali no Instagram e você não tá expandindo. Com Eu certeza. preciso. O YouTube e Facebook. Facebook também? Facebook. Eu monetizo no Facebook. É mesmo, nunca As duas redes que eu monetizo, YouTube e Facebook. Muito bem, muito bem. O YouTube é altamente fiel. Todo dia 20 meu dinheirinho entra ali, sabe? É muito bacana o YouTube. E a gente não monetiza no Instagram, porque o Instagram ainda não chegou pra gente aqui no Brasil para monetizar. Mas o YouTube Mas lá e nos Estados Unidos Facebook chegou e acabou, não tem mais. não tem mais. Então não vai chegar nunca aqui. Quem tava esperando que Não chegasse é? aqui, Fizeram porque o depois de lá... teste, não. Então, acho que- Aqui a gente recebeu por um tempo. Inclusive, alguma vez eu comprei meu iPhone com o YouTube. Porque eles fizeram um teste. Do Instagram. E foi no Instagram. E eu cumpri o que eles mandavam a gente fazer e tudo. Depois eles pararam esse teste Acabou e lá acabou. também. E pensando que já Eles ia não voltar. gostaram do resultado do teste para Eles eles. gastaram. eles, Exatamente. exatamente, Porque todo mundo começou a Exatamente. cumprir. Eles começaram a pagar todo mundo. Viu? Teve Foi. uma época que eu recebi muito bem Foi, pelo Instagram. foi. Muito, pelo Instagram mesmo. Pelo Hoje eu recebo Instagram por mesmo. marcas, não pelo Instagram. Pelo Instagram mesmo. Então, eu acho que a gente falou muito em comida saudável. É hora da gente falar um pouquinho Vamos da nossa apresentar, querida né? A Elzinha. Fran. Eu Vamos estava lá. com saudades de Fran Também. demais. Gente, claro que não poderia faltar a nossa parceira Fran Bolinhos, comida fitness saudável. Hoje, mais do que especial, a gente trouxe para nossa nutricionista provar as comidinhas de Fran, que são livres de glúten, sem lactose, zero açúcar. Tem a opção com açúcar e também tem a opção sem açúcar, mas lembrando que são comidas maravilhosas e saudáveis para todo mundo. Vamos ver se a Elzinha vai aprovar. Ela mandou pra gente um brownie, gente, maravilhoso, né? Lembrando, Fran Bolinhos fica lá em Lagoa Nova, então central para todo mundo, está no iFood. Ó, tem 2 sabores, tá? Doce de leite e de chocolate. Qual você prefere? Aproveitando para dar um oi para Lucas, da TV Mais, TV né? Mais. Gente, um abraço grande para você, Lucas, nosso parceiro. Vamos Vamos lá provar o nosso brownie maravilhoso. Quando eu atendi aqui, Fran Bolinhos era minha parceira. E era, que legal! Eu indicava para todos os É meus pacientes. maravilhoso. Inclusive, ela esteve aqui conosco, contando a história dela. Ela foi fantástica. Ai, olha o recheio, olha a quantidade de recheio, gente, disso aqui. Tá muito maravilhoso.
Se eu conseguisse abrir, Eu seria? não consigo, não, até agora. Não acredito não, gente. Até agora não. Olha, já toda... Ó, Minha nossa senhora, depois que eu destruí ele todinho. Eu também, ele vai sair aqui na marra. É. Muito bom. Meu Deus. super macio, gente. Nem parece que é sem açúcar. Uhum. De tão gostoso. Então, a gente pode comer bem e saudável. Maravilhoso. Lembrando também, gente, que a Lila é parceira moda feminina aqui em Natal. Está no Instagram, entrega para todo o Brasil. Então, fiquem acompanhando nos stories da Use Lila. Vai falar dos livros? Não posso, estou muito emocionada com o Fran. Vale, mulher. Brincadeira, gente. Então, eu tenho 3 livros, né? A princípio, é o Felizmente, Autoconhecimento e Plenitude como Escolha de Vida, que é aquele livro leve, que faz a gente repensar sobre nossas escolhas, como viver a vida plenamente. Nós temos o Escola e Escolhas, que foi produto de uma especialização, e eu tenho também um e-book, que é, curiosamente, são textos, uma coletânea de textos sobre como você ser um professor, um educador que realmente faça sentido em algumas coisas. São algumas resenhas, alguns textos bem interessantes. Inclusive, um deles, de um mestrado que eu comecei, não terminei, que isso aí já foi tema de outro assunto, por questões de cuidado, de ser mãe, né, de priorizar a maternidade, mas que é bem interessante. E logo mais nós teremos o produto do meu mestrado, que eu estarei concluindo em dezembro, se Deus quiser. Elzinha, você vai deixar uma mensagem para as pessoas que querem morar fora. O que é que você deixa como mensagem para essas pessoas? Então, se for o seu sonho viver uma experiência diferente na sua vida, de querer tentar realizar, não desista. Eu digo muito, nunca desista dos seus sonhos. Busque, vai atrás. Seja resiliente. Não desista no primeiro desafio, no primeiro empecilho que aparecer. E seja feliz. É isso que eu digo, seja feliz. Hoje eu sou feliz, hoje eu vivo realmente feliz. E me perguntam, você voltaria? Não sei. Pra mim, hoje, se você perguntar hoje, eu digo, não, eu não volto. Mas ninguém sabe o dia de amanhã e eu sou muito feliz onde eu estou. Eu e minha família, a gente se completa. Eu estava até brincando esses dias que eu digo que eu sou muito independente emocional. Eu posso estar onde eu quiser, eu vou conseguir me, desenrolar, porque eu consigo, assim, pensar primeiro no meu sonho e ir atrás dele. E hoje, realmente, a gente vive aquele sonho americano, sabe? Todo mundo quer. Muito obrigada, Elzinha, por esse momento, por suas falas, né? Para poder as pessoas entenderem como é viver lá. É sempre bom a gente ter um olhar de alguém que está vivendo e que passou pela experiência de ir, né? Um abraço, um beijo para todo mundo. Papo sério, alma feminina e bom humor vocês encontram sempre aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. É coisa nova, coisa chique. Cheguei na calma, no brilho, no clique. Tudo isso pode contar que é uma coisa nova, uma coisa chique que me move, me renova. Eu venho aqui dizendo, eu tô de papo com elas, porque elas me entendem de um jeito que revela. Elas têm empatia, elas chegam juntos sem drama. Elas leem meu silêncio e entendem minha trama. E quando o mundo pesa e tenta me confundir, elas pegam meu pensamento e fazem ele expandir. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Uma vem com pegada de direito, mente afiada. Outra traz inteligência espiritual, alma alinhada. Tem a pegada de broda, de parceria, de irmandade. Se compreendem entre si e me dão claridade. Não é sobre falar bonito, é sobre ser real. É sobre ouvir de verdade, fazer bem no final. Elas enxergam meus passos, meu medo, minha intenção.
eu travo, elas destravam. Se eu caio, elas levantam. Sem barulho, sem disputa, só presença que